Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso de modelagem 100% Unreal Engine, tá bom? Eu coloquei a minha foto na parte superior da viewport justamente para não atrapalhar quando a gente for mexer em alguns parâmetros aqui na lateral, tá bom? Espero que o meu áudio esteja bacana. Se você não viu a aula anterior, eu expliquei cada elemento da viewport, tá? Como utilizar, caso ela suma, como fazer para ela voltar novamente, para ativar ela novamente, tá bom? Então é uma aula bem bacana, peço que vocês dêem uma olhadinha lá. E hoje, de fato, a gente vai começar o nosso curso de modelagem, falar algumas coisas aqui antes, propriamente dito, de mexer com as ferramentas, tá? Aqui só por base, tá? Caso não venha ticado a ferramenta de modeling aqui, a gente está utilizando a versão 5.7. Acredito que por padrão default ela venha habilitado, mas se não tiver habilitado não tem problema, tá? Você vem aqui em Edit, Plugins, digita aqui Modeling e aí já vai aparecer a ferramenta aqui. Você tica, vai aparecer uma mensagem se você quer realmente instalar esse plugin, você dá um OK, ele vai reiniciar e quando você voltar a ferramenta já vai estar aqui, tá bom? Então aqui é um template do zero, vamos fazer tudo do absolutamente zero, tá? Então aqui, template novo. Uma coisa importante, deixa eu só colocar aqui na lateral esses elementos, que não é importante para a gente agora, tá bom? Algumas ferramentas de modelagem que a gente vai utilizar, elas formam uma espécie de grid no chão, tá? Por exemplo, essa primeira ferramenta forma esse grid aqui. Se eu for olhar na minha vista, vamos ver aqui na vista de frente, dá para ver que esse grid ele formou aqui na nossa parte superior, tá? Então qualquer elemento que a gente desenha aqui vai ser a partir daqui para cima. Então é bom sempre dar uma checada qual é a altura que ele tá, para quando você for começar a subir a geometria, ela não subir fora do piso. Mas não tem problema também. Caso você construa a geometria aqui, é só você arrastar para baixo, ou então antes de começar, colocar o grid aqui embaixo, tá? No eixo zero. Esse é um ponto, tá bom? Vamos voltar aqui para nossa vista. Opa. Para deixar o nosso curso bem intuitivo, aqui eu vou falar, cada uma dessas ferramentas eu vou falar no curso, tá? Todas elas têm uma função. Só que uma coisa que vocês podem observar, conforme eu vou ticando, selecionando outras ferramentas, eu não tenho opção de fazer nada com elas agora, tá bom? Ou seja, existe uma hierarquia. Basicamente, essas minhas ferramentas de criação é o que vai habilitar todo o restante. Por exemplo, aqui a gente tem uma volumetria, tá? Então, se eu clicar em cima dela, isso automaticamente abre alguns parâmetros para eu mexer com outras ferramentas, tá bom? Fica habilitado. É só a nível de informação. Por isso que existe essa necessidade de utilizar alguma ferramenta para criar uma geometria para depois a gente poder utilizar as outras ferramentas, que seja para ajustar mapeamento, para dar um extrude, para, enfim, N coisas. A princípio a gente vai deixar a Unreal aqui parada. O que eu vou fazer? Eu vou fornecer um PDF de uma planta baixa, de uma casa térrea, para a gente usar como plano de fundo e construir a nossa casa em si com as ferramentas de modelagem. Porque fica muito mais intuitivo do que eu passar e mostrar cada uma dessas ferramentas e não aplicar de fato ao dia a dia, tá? Ao projeto. Então, sim, eu vou explicar cada ferramenta detalhadamente, porém a gente vai utilizar ela já na construção de uma casa, tá bom? E o PDF, eu não vou pegar o PDF para deixar do ladinho aqui para vocês verem a medida e ir importando para cá. A gente vai importar o PDF, vai estampar esse PDF numa base. E existe uma forma de fazer isso, tá? E a partir dessa base a gente vai dar sequência no curso, tá? Então aqui eu vou abrir um documento. Deixa eu ver aqui onde é que eu salvei ele. Cadê? PDF. Esse documento ele vai estar disponível na aula, tá bom? Não precisa se preocupar, mas eu só vou mostrar o raciocínio e como é que eu gerei a planta para servir de base lá, tá? Então aqui basicamente é um desenho técnico de uma casa. A gente só vai utilizar a planta, especificamente os limites do muro, tá bom? Então se a gente der um zoom aqui,
a gente vai perceber que essa casa tem de profundidade 22,54 metros, mais 1,50, mais 1,50 e mais 8, até esse limite aqui, ó, até o limite do outro lado. Então ela vai ter 22, 8, 30 metros e 54 centímetros de profundidade. Guarda essa informação, anota num papel, tá? 30 metros e 54 centímetros, que é os 22, mais 3 e mais 5. E de largura, a gente pode observar aqui que ela tem 15, tá? De cota a cota, são 15 metros, tá bom? Lembrando que dentro da Unreal a gente trabalha em centímetros. A gente pode programar para trabalhar em outros tipos de medidas, mas por default padrão a maioria é centímetros. Então quando for jogar esses dados lá dentro e são dados importantes, vai ser em centímetros, tá? Então aqui 3.025 centímetros de profundidade por 1.500 centímetros de largura. Então basicamente a gente vai fazer o recorte dessa planta aqui, tá bom? Vou até utilizar uma ferramenta de recorte aqui para mostrar para vocês. É basicamente esse tamanho aqui, ó. Exatamente na parte externa da parede. Tá bom? A gente vai ter esse desenho aqui. Eu não vou salvar aqui porque eu já tenho ele, tá? E vou deixar ele disponível para vocês fazerem o download aí, tá bom? Aí a gente volta aqui na nossa Unreal. Eu vou abrir o Content Browser, tá bom? Eu gosto de criar uma pastinha só para nível de organização. Vou colocar uma cor nela aqui para ficar mais rápido para a gente achar. No decorrer dos projetos, vocês vão perceber que aqui vai encher de arquivos, tá? Pastas. Então, você tendo uma pasta colorida, fica mais fácil. Aí você pode criar subpasta dentro dessa, tá? Dentro dessa vermelha, uma amarela, da amarela uma verde e assim por diante. Aqui a gente vai clicar 2 vezes na pasta, está dentro da pasta, e vamos importar aquela imagem, tá? Deixa eu ver aqui onde é que eu salvei. Cadê? Prontinho. Então ela tá aqui, tá bom? O que a gente vai fazer agora? Deixa a imagem aqui. Lembra que eu falei para vocês anotarem a medida, ou seja, 1.500 centímetros de largura por 3.025 de profundidade? Agora a gente vai começar de fato a utilizar algumas ferramentas da Unreal, tá bom? A gente vem aqui em Modeling. Opa! Modeling. A gente vai usar a ferramenta de Box, tá? A partir do momento que a gente seleciona, a gente tem a opção de arrastar. A gente clica somente uma vez para poder mexer nesses parâmetros. Se a gente clicar 2 vezes, você forma o box, você consegue mexer o parâmetro de scale, tudo, mas não com esses detalhes. Então, clica só uma vez. Lembra que eu falei que a largura era 1.500 centímetros, tá? Então, a gente vai colocar aqui 1.500 centímetros de largura. Prontinho. Lembra que a profundidade era 3.025 centímetros? Então, vamos colocar aqui 3.025. Aqui a gente tem basicamente aquelas medidas daquela planta, tá? A questão da profundidade aqui, eu vou deixar 10 centímetros, tá? Uma basezinha com 10 centímetros. Outra coisa importante, eu vou mudar um pouquinho a vista aqui para vocês perceberem. Aqui a gente tem um box simples, tá? Uma geometria simples. Eu vou colocar algumas divisões aqui, caso a gente queira modelar o terreno ou fazer alguma mudança no terreno, a gente tem essa opção. Inclusive aqui, em vez de 10, eu vou deixar 30 centímetros, tá? Aqui eu vou deixar 50 de divisão. Aqui eu também vou deixar 50 de divisão. A gente tem uma geometria que a gente consegue, de fato, mexer um pouquinho mais na malha com mais exatidão, tá bom? Do que ter somente 2 triângulos. A Unreal, ela sempre vai fazer a contagem através de triângulos, tá bom? Aqui a gente dá um OK. Então a gente tem aqui a nossa base. Volta aqui para a vista. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar aquele PDF que a gente importou para cá e vai arrastar para cima dessa base. Tá? Ele formou um material. Esse material não é importante para a gente. O importante é isso aqui. Você vê que ele formou uma base fora de escala, tá bom? Isso daqui é normal. A gente vai corrigir isso daqui, tá? Aí a gente vai utilizar uma outra. Lembra, todas essas ferramentas aqui, eu vou ensinar vocês uma por uma, tá? A gente só vai utilizá-la agora já para deixar ajustado a nossa planta baixa. Então a gente vem aqui na ferramenta de UV, tá?
essa ferramenta aqui, ó, de projeção de UV, e clica nela. Você percebe que automaticamente ela já ajustou as medidas, tá bom? Ó, ficou bem bacana. Vai ser através dessas medidas que a gente vai subir as nossas paredes, fazer as nossas aberturas, tá bom? Construir elementos com formatos orgânicos, né? Arredondado. Hoje em dia em ferramentas de modelagem é um pouquinho mais complexo, só que aqui você consegue fazer com tranquilidade, tá? Então, baixou para cá, dá um ok, tudo certinho. Aí você fala, Thiago, mas o meu não veio na escala certinho, veio todo bugado aqui. Não tem problema, tá? Dentro da ferramenta mesmo, de UV, de projeção, a gente digita aqui, ó. É só passar o mouse. Lembra que aqui é a profundidade, que era 3025? Vou zerar aqui, ó. Então aqui é a profundidade, a gente digita aqui 3025, 3054, desculpa, 3054. E lembra que a largura era 1500? A gente digita aqui 1500. E aí voltou a nossa base tudo certinho. Dá um OK. A gente tem a nossa planta para começar de fato o nosso projeto, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês. Agora deixa eu só ver aqui, porque acho que era 3024, não 3054. Vamos lá, vamos ver aqui. 3000, aqui, eu errei aqui, ó. 3054. 3024. 3024 mesmo, tá vendo? Tinha a parede do fundo aqui. Então é isso, ó. A gente tem a nossa base aqui para começar a levantar as nossas paredes, tá bom? Essa aula aqui eu vou parar por aqui para não ficar uma aula muito extensa. Na próxima aula a gente já volta com as ferramentas de modelagem. Vamos construir essa parede externa aqui, tá? Usando uma ferramenta. Vamos construir essas paredes internas da construção também utilizando essa ferramenta. E as paredes externas, internas aqui da casa, a gente vai utilizar uma outra ferramenta. Mas para vocês terem essa opção também e poder utilizar outra ferramenta caso seja necessário, tá? Mais por conhecimento. E a princípio é isso aí. Lembra sempre de centralizar o projeto, salvar ele, lembrar de salvar. E aí eu vejo vocês na próxima aula, tá bom? Até mais, bons estudos.